Eu sou Caroline Amaral e hoje nós iremos estudar o programa da Anja 45 CLA, Reencontro da Vontade, Motor do Mundo. Seu nome sagrado significa motor de todas as coisas. O salmo da anja é: quando penso, vacilam meus pés. Sustenta-me, Senhor, a vossa graça. Salmo 94, versículo 18. O resumo dos poderes são: reencontro da vontade diante dos obstáculos, motivação, entusiasmo e esperança, função equilibradora de aspectos discrepantes, vida e saúde de tudo que respira, proteção contra a desistência, o desânimo e as catástrofes naturais. O detalhamento dos poderes de CLA é o reencontro da vontade para avançar diante dos obstáculos, motivação, ardor, entusiasmo, esperança e pureza de intenção, o despertar daqueles que estão dormindo, firmeza em ação quando a vontade se esgota e recua no meio do mar dos desejos, movimento que ficou parado, função equilibradora dos aspectos discrepantes, a luz que desvanece os propósitos gerados pelo orgulho, promove o retorno da energia vital, boa saúde e a cura, vida de tudo aquilo que respira, plantas, animais e seres humanos, faz florescer todas as plantas curadoras, regula as funções dos 4 elementos, fogo, ar, água e terra, e comanda seus elementais, rege o coração e a boa distribuição do fluxo sanguíneo nos organismos, conduz à transcendência e ao despertar da consciência, promove a facilidade na aprendizagem e todos os meios para isso. Para começar o estudo, vamos analisar o posicionamento da anja 45 na árvore da vida. A anja CLA se localiza na sexta séfira, Tiferet, que é regida pelo Sol, a séfira da beleza. E dentro dessa séfira, ela ocupa a 5ª posição referente a Tiferet, regida pelo Sol. Então ela é duplamente Tiferet. CLA é o 5º anjo do coro das virtudes. O coro das virtudes é regida pelo príncipe regente Arcanjo Rafael. É formado por 8 anjos, do anjo 41, Rahahel, ao anjo 48, Mihael. O coro das virtudes é o coro angélico responsável pela manutenção do curso dos astros, pelo equilíbrio do universo. Tem diversas atribuições, como orientar as pessoas em sua missão, no cumprimento de seus karmas. Estes anjos trabalham com a realização de milagres e oferecem aos seres humanos a cura e o discernimento. São também responsáveis por acalmar a fúria da natureza, o trabalho com os elementais e promovem os milagres relacionados à cura milagrosa. Essa séfira é localizada no centro da árvore da vida, regida pelo Sol, e o príncipe regente é o arcanjo Rafael. Seu nome significa cura do eterno. Ele é o arcanjo da cura, responsável pela cura da terra, de todos os seres vivos. É o arcanjo que pedimos para curar o nosso corpo, a nossa alma, e é ele que realiza os trabalhos de cura. Ele é a medicina de Deus, ele remedia os males da humanidade. A CLA, por ocupar a sexta séfira e dentro da sexta séfira ela ocupar também a posição referente a Tiferet, ela se localiza no exato centro da árvore da vida. E o caminho cabalístico desse posicionamento é o 6º caminho. Os caminhos cabalísticos eles indicam as fases da consciência, que fazem com que a alma desenvolva a sua compreensão do universo. Essa anja rege o 6º caminho, que se chama inteligência mediadora, pois nesse caminho se multiplicam todos os fluxos de emanações das demais séfiras, trazendo bênçãos de todas as direções. Esse ponto é o exato meio da árvore da vida em direção às realidades materiais, ou seja, no sentido descendente, em direção ao zodíaco. O 6º caminho traz a experiência espiritual da visão da harmonia das coisas e os mistérios da crucificação. A virtude é a devoção à grande obra e o vício é o trabalho com o orgulho. Vamos tratar mais à frente sobre o que seja a experiência espiritual da visão da harmonia das coisas e o mistério da crucificação.
No aspecto emocional, nos 360 graus, que são as 5 passagens que o anjo faz ao longo do calendário angélico, essa anja vai reger a morada de 10 a 15 graus do signo de Escorpião, elemento água. E aqui temos os graus das suas 5 passagens, Yod, Re, Vav, Re e a quinta essência. Em cada uma dessas passagens, a anja estará irradiando uma qualidade do seu poder. Na fase Yod acontece a emanação, que é o plantio, a irradiação das sementes. Na fase Re, a interiorização do poder. Na realidade material, apresentamos os resultados na matéria. Depois vem o segundo Re, que são as consequências. E a última passagem, que é a quinta essência, acontece a síntese de todas as etapas anteriores. As datas podem variar conforme o calendário e conforme o método de estudo angélico que a pessoa utilize. No ciclo diário, essa anja atua junto com o anjo 9, Raziel, Misericórdia de Deus, no mesmo horário em turnos diferentes. A CLA rege 14h40 às 15 horas e o anjo Raziel 12h40 às 3 horas. Então, qualquer um desses dois horários podem ser utilizados para dirigir orações, realizar estudos, estabelecer o contato com qualquer um desses dois anjos. Na tabela do octo, a anja 45 pertence ao octo do número 9, que é o último octo. Para saber a que octo o anjo pertence, basta somar os algarismos do número e reduzir. No aspecto astrológico, a anja 45 é o terceiro anjo do signo de Escorpião. Lembrando que cada signo tem 6 anjos na morada. Então, a CLA rege 10 a 15 graus de Escorpião, do elemento água, é a primeira anja do segundo decanato. Escorpião é um signo do elemento água. O elemento água exalta os sentimentos, a sensibilidade e a espiritualidade. Os signos do elemento água são, primeiro, Câncer, segundo, Escorpião e terceiro, Peixes. O regente desse signo é Marte e Plutão. A palavra-chave, regeneração. Esse signo vai favorecer um aprofundamento nas questões sentimentais e em todas as relações afetivas, trazendo mais consciência dos nossos sentimentos, né? Possibilitando que seja realizada a cura e a renovação da nossa alma, com o contato com sentimentos ocultos que não se revelam facilmente. É um signo que traz profundas transformações e movimenta o que está estagnado nas profundezas da nossa alma. É um signo que rege a morte e o renascimento. Escorpião é a conexão com os mistérios da vida, da morte e da regeneração. Essa regeneração acontece por meio desse mergulho dentro de si mesmo, que permite investigar essa essência e purificá-la. Pode ser simbolizado pela flor de lótus, né, que nasce, uma das mais belas flores, que é um símbolo de superação e de transformação. Esse signo também rege a sexualidade, a fecundidade, principalmente no terceiro decanato. Esse signo rege a casa 8, que representa um retorno às fontes primordiais. Fala sobre a morte, lida com o oculto e as experiências místicas interiores. Vai trazer transformação, desapego. Trata de temas como segurança emocional e formas de atingir a paz, né? A regeneração espiritual e física, regeneração psicológica. Dentro do signo de Escorpião são reproduzidos os 3 decanatos. Então, o primeiro decanato é Escorpião num cenário de Câncer, que é regido pelos anjos 43 e 44. O segundo decanato é Escorpião, propriamente dito, atuando num cenário de Escorpião, que são os anjos 45 e 46. E o terceiro decanato é o signo de Escorpião, realizando antecipação do signo de Peixes, num cenário futuro, regido pelos anjos 47 e 48. A anja CLA 45 rege o segundo decanato de Escorpião, que vai de 10 a 15 graus do signo. O segundo decanato do Escorpião ele é regido pelo planeta Marte. E nesse decanato acontece a interiorização dos sentimentos. Acontece também uma grande absorção de tudo que foi vivenciado em toda a vida.
em todo o percurso que já se desenvolveu até aqui, nos ciclos anteriores, que são os ciclos dos signos de fogo e o início do signo de água. A noite que absorve o dia que se passou para desenvolver uma aurora, né? A aurora do dia seguinte. Então, da mesma forma, a alma. É interessante estudar o mecanismo dos decanatos para entender a quem esse anjo se dirige, a que tipo de peregrinos para quem esse anjo está falando. E é importante compreender assim a grande questão da alma, né, desses indivíduos, para entendermos os elementos aos quais o anjo vai estar lidando. Transportar tudo isso para dentro do nosso próprio mapa astral, dentro da nossa realidade e dentro do período que está sendo vivenciado. Então, na verdade, o mecanismo interior psíquico que acontece nesses graus aqui regidos pelo segundo decanato escorpião é que a criação toda acontece dentro do interior do indivíduo. Então ele vive externamente como se estivesse dentro de uma grande noite. Mas existe uma enorme luz dentro do seu interior. Essa iluminação da sua natureza profunda faz com que ele seja uma pessoa que não obedeça às influências exteriores, e sim às interiores. Então é uma pessoa que obedece às razões inconscientes, que segue a voz da sua consciência, das suas próprias razões. Seu comportamento é muitas vezes um mistério para aqueles que estão em volta. É uma pessoa que vai amar a si mesma, porque essa luz que se encontra no seu interior, ele fica maravilhado com esse espetáculo que acontece dentro da sua natureza profunda. Dentro de si, essa pessoa encontra a verdade, a harmonia, a ordem, encontra Deus e a compreensão da transcendência. Então, o mecanismo do decanato vai forçar essa pessoa a exteriorizar no mundo, na realidade material, toda essa maravilha que existe em seu interior. Por isso que é o signo do parto. E essa pessoa, ela será obrigada a comunicar sua luz ao mundo exterior. Se ela não fizer, ela será incapaz de assimilar novas energias. A Anja 45 CLA situa em nossa morada filosofal, número 45, a essência chamada reencontro da vontade, motor do mundo. Vamos começar estudando alguns aspectos cabalísticos interessantes que estão presentes na sexta séfira, porque todas as características dessa séfira estão relacionadas com o poder dessa anja. Pelo fato dela pertencer à sexta séfira e dentro da sexta séfira ela ocupar também a posição referente a Tiferet, novamente, regendo então o sexto caminho cabalístico, que também diz respeito a essa própria séfira. Quando a gente entende algumas ideias centrais do mecanismo sefirótico pela árvore da vida, conseguimos compreender muito mais o poder do anjo. Eu vou trazer alguns pontos de forma bem resumida, lembrando que aquelas pessoas que têm interesse devem buscar estudar a Cabala pelas obras de referência, porque é um estudo complexo e requer uma sequência. Então eu vou abordar alguns pontos-chave que são importantes na compreensão do poder do anjo. A sexta esfera é regida pelo Sol. É Tiferet, representa a beleza e o equilíbrio. Essa séfira é a séfira que se encontra no centro da coluna da árvore da vida. É a séfira que transmite mais luz do que qualquer outra. É responsável pela consciência, harmoniza todas as coisas. É a manifestação da vontade da primeira séfira, que é Keter, que seria o pai, né, a nível prático. Então, a séfira é regida pelo Sol, é o centro de equilíbrio de toda a árvore, estando no meio do pilar central, que é a coluna do equilíbrio. Tiferet, a sexta séfira, ela vem logo abaixo de Keter, que é Deus maior, né? O Pai, a representação máxima divina. Então, Tiferet é a manifestação material dessa consciência divina maior. E Tiferet é representada pelo Sol. É, então, o ponto de equilíbrio entre as duas colunas da direita e da esquerda. Acontecer a manifestação da consciência quando a coluna da justiça e do rigor estiver em equilíbrio com a coluna da graça e da misericórdia. Então, vai acender e vai ativar essa sexta séfira, promovendo a consciência. É um centro de harmonia porque todos os caminhos também levam
a essa séfira e dela partem os caminhos para as demais séfiras. Ela se comunica, né, possui então fluxos de comunicação com as demais séfiras, exceto o Malkuth, que é o reino, a representação material. Isso só acontece especificamente nessa séfira, essa unificação da luz dentro de um ponto central, para a manifestação dessa luz maior. Nessa séfira acontece a manifestação da nossa consciência, de tudo o que aprendemos ao longo das nossas existências. É a sede da nossa alma, regida pelo Sol. Então, se formos fazer uma análise interessante por vários ângulos da árvore da vida, essa séfira possui 3 aspectos interessantes. Do ponto de vista de Keter, que é a primeira séfira lá em cima, Deus, Pai, né? Do ponto de vista de Keter, ela está logo abaixo, então ela é uma criança. Em contrapartida, né, no oposto, do ponto de vista aqui da nossa realidade material, lá na 10ª séfira, Malkuth, que é a Terra, quando se olha em direção a Tiferet, ela é a expressão máxima da realidade divina. Ela é como um rei. Então, por isso que os anjos do coro das virtudes, eles são os malachins, eles são chamados de reis, que representa esse reinado da consciência divina. E nessa séfira também há o aspecto das colunas da direita e da esquerda, que vai nos dar o ponto de vista da transmutação da força, que vai dar a ideia do Deus sacrificado, que vai sacrificar, aparar as arestas aí das 2 colunas para que encontre o ponto de equilíbrio, sacrificando então alguns aspectos para o encontro desse equilíbrio. O pilar central ele sempre vai se relacionar com a consciência e os 2 pilares laterais com os diferentes modos de operação da força, nos diferentes níveis, que são os poderes ativos e passivo. É aqui em Tiferet também que tem a representação do ser humano divino. Tiferet é o Adão Kadmon, a representação do ser humano divino arquetípico. Tiferet é o ponto central das 6 esferas e ela governa como um rei em seu domínio, com os poderes divinos, que vai trazer aquela alusão da imagem e semelhança de Deus, o ser humano primordial, apresentado nas descrições bíblicas. Observem as ilustrações que eu coloquei para ficar mais claro. Tiferet é a séfira mediadora entre o microcosmos e o macrocosmos, naquela máxima, como é em cima, é embaixo. E também traz essa ideia do sol que está atrás do sol, onde que se concentra a sua manifestação. Tiferet é uma manifestação de uma vontade maior, desse sol que está atrás do sol, que é Keter, Deus, Pai, Mãe maior, absoluto. As 4 séfiras que estão abaixo de Tiferet representam a personalidade, o eu inferior. E as 4 que estão acima são o eu superior, a consciência divina. Keter é a centelha divina, o núcleo de manifestação. Um aspecto importante dessa séfira é que atribuem-se a ela os mistérios da crucificação. Essa séfira é que acontece o processo do despertar da força crística, A consciência ela é a força crística dentro do indivíduo. Então são várias as simbologias dessa parte nos textos cabalísticos. E resumidamente falando, os mistérios da crucificação trazem toda essa ideia do lugar da encarnação, que essa ideia da criança, porque acontece a encarnação do ideal de Deus, que implica a desencarnação sacrificial. Todos os deuses sacrificados são colocados nessa esfera. Deus Pai é atribuído então a Keter, Deus Filho é atribuído aqui a Tiferet, ele é a criança, a manifestação que vem logo abaixo. Em Tiferet, Deus se manifesta na forma e habita em nós, habita em nosso interior. Então, é a divindade que penetra na consciência humana. Aquela passagem bíblica que diz, o Filho mostra-nos Keter, o Pai. Essa séfira é a séfira do mediador, do Redentor. Por quê? Para que essa forma divina possa se estabilizar, manifestar dentro de nós, as forças que a compõem devem estar equilibradas.
Então, o mediador ou redentor relacionado a esta séfira significa que Deus, a nossa divindade interna, só vai ter condições de se manifestar dentro de nós, né, adquirindo essa forma, quando as condições internas permitirem essa manifestação. Então, por isso, essa séfira é equilibradora, porque somente diante de todo o equilíbrio é que será possível a manifestação da nossa divindade. É séfira do centro cristológico, desse nascimento, dessa criança crística dentro do nosso coração. Então, esse Deus encarnado, ele chega à maturidade e dentro de nós ele torna-se o Redentor. O Redentor, ele vai realizar as funções redentoras, como foram encenadas pelos Cristos que encarnaram na humanidade. Dentro da psique humana também vai acontecer a mesma representação. Esse Redentor, representado ali pela nossa consciência, ele vai fazer todo um esforço incessante para redimir seu reino, unindo as esferas supremas através do abismo que foi aberto pela queda e que separou as séfiras inferiores das superiores. Ele vai procurar equilibrar as diversas forças do seu reino. É muito interessante todas essas passagens, né, nos textos cabalísticos. Vale a pena, eu faço a indicação aqui para que aqueles que quiserem aprofundar nesse tema estudem um pouco mais a fundo como que acontece tudo isso que eu estou colocando aqui, com mais detalhes. Na verdade, o que vai acontecer é que o Redentor vai buscar trabalhar a sombra, né, o aspecto ali da Séfira Dat, que representa o abismo. Então, tem que compreender todo esse mecanismo da queda aqui trazido pela Cabala para entender o papel do Redentor aqui no aspecto sombrio. Mas, no que diz respeito a entendermos melhor os significados aqui relacionados à anja CLA, é interessante compreendermos o conceito real de sacrifício, que é diferente desse sentido popular, de sacrificar como uma perda voluntária a algo que gostamos, né? O sacrifício aqui, ele significa a transmutação de uma força para outra, né? Numa perspectiva de que não existe uma destruição de uma força. Por mais que algo desapareça do nosso alcance, essa força se mantém de alguma forma, de acordo com a lei natural de conservação da energia. Então, o sacrifício é como alterar a forma da energia, para que ela se torne livre e encontre uma nova forma. Como se então no universo a energia fosse apenas tomando novas formas. E um ponto interessante também sobre todo esse nascimento crístico, dessa luz crística em nosso interior, é que essa luz ela é tão forte que ela destrói a sombra interna, promovendo então todo esse trabalho com a sombra. E essa Séfira, Ângela CLA, vai trabalhar especificamente com o orgulho. E dando o orgulho vai surgir a fé e a humildade, que são características, atributos crísticos, da luz crística. Todos esses símbolos cabalísticos dizem respeito aos poderes da anja CLA. A anja 45 CLA vai nos trazer o reencontro da vontade, para que possamos avançar diante dos obstáculos, a motivação, ardor, entusiasmo, esperança, pureza de intenção, despertar daqueles que estão dormindo, firmeza na ação, quando a vontade se esgota e recua no meio do mar dos desejos, movimento que ficou parado. Cabalisticamente, a vontade, nesse momento, nesse ponto em que esse aliá rege, a vontade que vem de Keter, a vontade superior, ela se encontra no meio do mar dos desejos, que é o posicionamento de Tiferet, que é o centro do mundo das criações. Esse desígnio que iniciou em Keter, como todos os desígnios vêm da emanação maior, superior, de Deus maior, ela vai galgando todas as séfiras até ir se densificando e materializar. E assim são criadas todas as coisas, nesse esquema da árvore da vida. Então esse desígnio, nesse ponto, que é a metade do percurso, ele se pergunta se não seria melhor retornar para suas origens divinas
ao invés de se projetar rumo à realidade material, né, onde esperam tantos desagrados que ele pode pressentir à medida que ele vai realizando o caminho no sentido descendente. É um momento então de pausa, né, de reavaliação, de reorganização para poder continuar a segunda etapa do percurso. E numa primeira visão, esse reencontro da vontade superior, né, convém entendermos o que significa a vontade superior. É o poder, né, da anja Verruiá, a anja número 1, que é a manifestação pura da vontade divina. Essa linha de interpretação inicial seria o alinhamento da nossa vontade pessoal humana, do nosso ego. Poderíamos dizer essa vontade inferior à vontade superior divina, como se fosse a entrega do nosso arbítrio. Que seja feita a vossa vontade, né? Como dizemos na oração. Então muitas pessoas, elas passam muitas encarnações tentando ouvir ou sentir a vontade divina em suas vidas. E aí depois que alcançam isso, é preciso que essas pessoas desenvolvam a capacidade de executar a vontade divina com força e com coragem, para romper as estruturas limitantes internas, os condicionamentos, sacrificando os prazeres em prol de um equilíbrio, né, capaz de manifestar, dar condições da manifestação da vontade divina dentro de nós. Então, no âmbito da vontade divina, o amor é a lei maior, né? E a vontade é a superior, é a força que direciona o amor universal, o amor incondicional. Então, por incrível que pareça, muitas vezes acontece que na nossa dinâmica de vida é preciso realmente coragem, força interior, luta, né, guerra do guerreiro interior, para que se movimentem todas essas forças capazes de sustentar a vontade superior dentro de nós. Um exemplo simples que acontece na maioria das nossas vidas é quando, de alguma forma, recebemos um comando de uma vontade superior que determina determinados hábitos, superação e mudança de hábitos nocivos dentro de nós, e nós realizamos o compromisso de realizar essa vontade superior em prol de evolução da nossa alma. Então, acontece que no momento in loco, né, no momento real da nossa rotina diária, no momento em que acontece a situação, cedemos. Acabamos por não conseguir cumprir a vontade superior. Esse é o clássico cenário, né, da guerra interior que se arma diante de cada atitude na nossa vida cotidiana, em que nós temos que decidir ali de que lado estamos. Né? Do lado que vai lutar pela vontade superior, que ela seja manifestada, que o objetivo anteriormente firmado diante de Deus seja mantido e atravesse os obstáculos impostos muitas vezes por nós mesmos, as nossas deficiências, nossa personalidade mortal, né? Então é o nosso primeiro obstáculo. Então, que a vontade divina consiga atravessar todos esses obstáculos internos e consiga perdurar e se materializar, que é chegar, né, ao resultado final. Materializar-se, realizar-se em nossa vida. A todo instante é nos dada a chance de seguir a vontade superior ou a vontade inferior, cedendo, né, à pressão dos nossos instintos, em detrimento à voz divina que nos guia. Então, no campo de batalha psíquico que é armado na nossa vida diária, é o tempo inteiro a nossa chance de mostrar de que lado nós estamos. O que acontece é que, diante de propósitos divinos, da vontade divina, no instante da manifestação, é preciso reencontrarmos a vontade divina anteriormente firmada. Reencontrar a vontade que nos faz atravessar os obstáculos. Isso vai acontecer em múltiplos níveis. Essa anja, então, vai nos reger no resgate da nossa confiança diante dos obstáculos da vida como um todo. Vai nos dar coragem, né, para encarar todos os obstáculos e seguir em frente. Muitas vezes, quando já estivermos desanimados e acontecer o esgotamento das forças.
Então a anja vai trazer uma força a mais, uma força desconhecida diante do nosso momento de desistência com relação a algum propósito que tivermos firmados. Então, nesse ponto, são vários aspectos que podem ser citados, né, com relação aos obstáculos que encontramos na vida e a nossa capacidade de superação, autossuperação e superação dos obstáculos na nossa vida. A consciência de que não existe um desafio, uma situação programada para nós na nossa vida, que não tenhamos as totais condições de encontrar saídas, né? Uma capacidade da nossa consciência, a capacidade de encontrar saídas. E aqui presente no signo de Escorpião, a capacidade de se regenerar, a capacidade fênix de se transformar e de transcender os obstáculos colocados, as realidades vivenciadas. É importante lembrar que tudo são pontos de vista. Nós não conseguimos alterar o curso das coisas em si, mas nós podemos trabalhar, né, e alterar e transformar essa interpretação interna dos acontecimentos que fazemos dentro do nosso interior. É preciso uma humildade intelectual para não entrarmos em um estado de lamentação diante da realidade que estivermos vivenciando, de adversidade. Não acreditar que existam obstáculos que sejam intransponíveis, porque isso é uma ilusão. E essa anja nos traz a força de aprender a lidar com o desconhecido, com o que não estamos acostumados. A ideia, né, de que é impossível realizar determinada coisa é apenas uma opinião, é um ponto de vista. Entender, né, que os problemas, as adversidades, elas fazem parte da programação da nossa vida. Elas são os degraus que nos fazem crescer, né? Então temos que atravessá-las da melhor forma possível, buscando ali nos alinhar com a nossa predestinação para cumprir toda a programação. Importante buscar enxergar situações adversas de várias perspectivas, sobre vários ângulos, desidentificar do problema, dar um distanciamento, manter a positividade, encarar os desafios, as adversidades, as dores, as experiências difíceis como oportunidades de aprendizado, porque é exatamente isso que elas são. E manter o compromisso diante de Deus, de bem aproveitar as situações que se apresentam na nossa vida, para a nossa evolução. Buscar não se vitimizar diante das adversidades, porque a vitimização vai trazer a sensação de impotência, né, diante ou do que as pessoas fizeram, ou do destino, e a pessoa entra na lamentação, e na verdade a pessoa precisa buscar focar a energia nas soluções, e não, né, gastar a energia com lamentações. E um ponto que essa anja traz muito é a questão da atitude, né, sair da inércia, tomar uma atitude, que seria, em vez de ficar reclamando, ou se lamentando, ou sofrendo, tomar as atitudes necessárias para vencer os desafios que se apresentam. Concentrar-se na solução, elaborar um plano, debater, buscar ajuda, né? De preferência com pessoas que já superaram o mesmo tipo de problema. As forças ativas de Tiferet da nossa consciência vão produzir essa luz da consciência, e ela vai trabalhar justamente com a nossa sombra, as nossas deficiências. Que esse sol que nasce na Séfira seja o mesmo sol que nasce a cada dia para cada um de nós, que nos dá o início de uma nova experiência, que a gente possa zerar todo o passado e recomeçar, reencontrando essa vontade superior na nossa vida, sem o peso do passado. A anja CLA vai nos trazer a função equilibradora. A função equilibradora de aspectos discrepantes, a luz que desvanece os propósitos gerados pelo orgulho. Então ela é uma luz que não se derrama no exterior, mas ela se concentra no centro, produzindo uma expansão de consciência capaz de atuar com os aspectos sombrios, promovendo a regeneração de todo o ser. No programa se diz que essa anja serve para confundir os malvados e os orgulhosos e elevar os que estão humilhados e submetidos. Então esse alto potencial luminoso
toda essa luz faz com que as forças inferiores se confundam, as forças maléficas se confundam. E é uma luz tão forte que ela é contraditória com os propósitos gerados pelo nosso orgulho. Esse orgulho é aquele orgulho que nos leva a defender posições muito individualistas, egoístas. E também os aspectos dentro de nós que foram rebaixados sobem de nível. Então, se aliar vai realizar em nós essa função equilibradora. Aqui nós podemos citar aquele mecanismo interno de como acontecem as manifestações das tendências dentro do reino interno. Muitas vezes já existe um padrão pré-estabelecido de crenças limitantes que determinam um conjunto de valores para a nossa personalidade. E novas ideias vão surgindo, novos impulsos crísticos vão surgindo com ideias libertadoras que confrontam esses padrões, que representam as forças dominantes. Então, essas estruturas de poder já existentes em nós, elas acabam rebaixando alguns outros aspectos. Vou dar um exemplo prático. Surge em nós um impulso crístico que nos diz: precisamos fazer mais caridade, vamos doar uma parte dos nossos recursos para o próximo. Aí vem um outro pensamento já dominante: não, nós não podemos fazer isso, é uma ideia ruim, não temos recursos para isso. Então, assim, um exemplo simples de como as ideias dominantes vão abafando e anulando alguns outros impulsos novos que surgem em nós à medida que nós vamos avançando nos nossos estudos, nas nossas percepções de vida. Então, se aliar vai promover uma reinversão nos valores, um reajustamento nas nossas crenças, visando uma função equilibradora. Isso aqui também acontece quando a pessoa ela trabalha muitos aspectos da sua vida em detrimento de outros. Ela se dedica a algumas áreas especificamente e em outras não, causando discrepâncias, abismos. Alguns anjos tratam diretamente também sobre isso especificamente. Então, o que acontece na discrepância é que a pessoa alcança um saber muito grande em determinadas áreas e ela se mantém ignorante em outras áreas. Então, a função equilibradora ela busca unificar um pouco para não ter altos e baixos. Por isso que diz aqui no programa que o que subiu demasiadamente baixa e o que baixou, além dos seus limites naturais, sobe. Então, acontece um reajuste interno no desígnio superior, quando ele chega aqui na metade do caminho, né, depois de cruzar o mar das emoções, que é onde ele está. E então, se prepara, né, para empreender o restante da travessia, que é desse posicionamento até Malkuth, na realização material. A função equilibradora também tem um aspecto interessante, que a pessoa, ela faz um balanço de tudo que ela já vivenciou durante todo o percurso. Então ela acaba sentindo a necessidade de se desfazer de tudo que seja desnecessário, inútil, parasitário, e começa a construir uma vida de acordo com as necessidades cósmicas, divinas, pautadas no amor universal, buscando equilibrar, aparar as arestas para equilibrar as duas colunas da árvore da vida. Então, por exemplo, se é uma pessoa que tem a natureza muito misericordiosa, ela vai buscar construir na sua vida aspectos de mais rigor. E se é uma pessoa muito rigorosa, ela vai buscar construir dentro da sua estrutura aspectos de mais misericórdia, até atingir o equilíbrio. Então, esse desfazer-se do que não seja necessário, do que é desnecessário, tanto em termos psíquicos quanto em termos materiais, né? Vai em todos os níveis. A Anja 45 CLA promove a cura, o retorno da energia vital, a boa saúde e a cura, a vida de tudo aquilo que respira, as plantas, os animais e os seres humanos. Então, a cura acontece porque o Sol, que é onde essa anja se encontra, regida pelo Sol, o Sol que move a vida em todos os níveis e também a nossa estrutura humana. O Sol é o ponto central da nossa existência. Sem o Sol não haveria o sistema solar. Então a luz do Sol ela exerce um papel importantíssimo no metabolismo, no processo vital de todas as criaturas vivas.
na nutrição das plantas verdes, principalmente. Então, a influência solar está diretamente ligada, né, à vitamina D. E o Sol, além de ser, né, a fonte da vida, doador da vida, a fonte da vida, Tiferet, que é o Sol, na verdade, ele é o reflexo imediato de Keter. Que Keter é, como eu falei, o Sol que está por trás do Sol. É por causa do Sol que a vida acontece na Terra. Todas as divindades solares são deuses curadores e todos os deuses curadores são deuses solares. Então é interessante observar isso. O Sol, ele é mais do que a fonte da vida, ele é o curador quando a vida vai mal. Porque ele vai atuar no equilíbrio, né? O mau direcionamento, tanto os excessos quanto a escassez, que na verdade vão gerar a enfermidade. A enfermidade, ela é uma forma, né, de energia, de lidarmos com a energia. A energia mal trabalhada nas colunas da árvore da vida vai gerar o processo de enfermidade, que vai roubar, retirar a vida do organismo. Então, nessa séfira vai acontecer a cura justamente pelo ajustamento na força vital, equilíbrio da força vital. Então, vai promover a cura. Essa anja rege o coração, né? E ela é o motor do mundo. Rege o coração e a boa distribuição dos fluxos sanguíneos nos organismos. O coração é o motor do organismo, do microcosmos. Então, no macrocosmos é o motor do mundo, da vida. E no coração acontece a distribuição do fluxo sanguíneo, assim como em Tiferet acontece a distribuição dos fluxos pela árvore da vida. De todos os anjos, diz o programa, que CLA pode ser considerada a mais eficaz em termos de cura, por realmente representar e reger essa séfira que rege o coração, que é o motor do organismo, e que ele vai assegurar a saúde e a boa distribuição do fluxo sanguíneo. O coração do mundo é a força divina da consciência que devolve purificados todos os fluidos que chegam. Todas as emanações confluem e saem multiplicadas. E essa multiplicação pode ser entendida também como uma intensificação dessas vibrações. Um aumento de calor que queima os germes portadores de sombra. Do mesmo modo que o sol físico dissipa a escuridão, né, com essa vibração luminosa intensa. Os seres humanos que se sintonizam com esse sol interior e exterior podem produzir dentro de seus corpos a multiplicação vibratória dessa luz e se beneficiar constantemente desse processo de purificação. O Sol vai atuar diretamente nos processos de metabolismos dos seres vivos, dos animais e vegetais, principalmente dos vegetais, aqui que a anja CLA rege, né, a questão toda da fotossíntese e a ligação da fotossíntese com a energia solar. Com relação ao coração, reger o coração, essa séfira, essa anja também vai nos mostrar a importância de ouvirmos o nosso coração e termos a ousadia e a coragem para seguir. Se conectar, né, nos conectar com o nosso coração, que é a nossa bússola interna. E a coragem, né? Coragem é a ação do coração, que tem direta ligação com o combate ao medo. Porque os medos que não enfrentamos se tornam os nossos limites, né? E a coragem, ela está diretamente ligada ao medo. É no coração também que acontece as altíssimas frequências que nos mantêm protegidos, né? A vibração do chakra cardíaco, quando mantemos o coração em alegria, em equilíbrio, em harmonia, essa vibração forma em nós um escudo. E é uma das armas do guerreiro no combate interior. A CLA rege a vegetação e faz florescer todas as plantas curadoras no nosso interior. Essa anja domina a vegetação, leva vida e saúde a tudo que respira. Ela contém a justa proporção do fogo e da água necessário para que se produza uma vegetação abundante, tanto interna quanto externa. Como eu falei, essa ligação da anja CLA com o sol e regendo aí o processo de fotossíntese dos vegetais. Ela vai favorecer o florescimento das plantas.
E dentro da nossa natureza interna, ela vai fazer especificamente o florescimento das plantas que são úteis à nossa saúde. Dentro da nossa geografia interna, ela vai fazer com que as plantas curadoras possam restabelecer a nossa saúde, fazer com que essas plantas se enraizem e floresçam, convertendo-nos em verdadeiras infusões curadoras de enfermos. Então aqui é feita uma analogia, as plantas curadoras, com todos os aspectos em nós capazes de curar. A anja CLA rege os elementais da natureza, regula as funções dos 4 elementos, fogo, ar, água e terra, e comanda também os seus elementais. Então essa anja influencia os principais agentes da natureza, os elementais da natureza, e regula os elementais da natureza, para que eles se manifestem nas horas certas e realizem suas funções sem se excederem. Dessa forma, então, a CLA ela é a patrona dos 4 elementos, porque ela detém sob seu controle os elementais. Lembrando que o elemental do fogo são as salamandras, da água as ondinas, do ar os silfos e da terra os gnomos. Todos os procedimentos de magia que seja imprescindível a atuação dos elementais, a anja CLA deve intervir necessariamente. E os magos e magas devem evitar trabalhar com os elementais diretamente. E sim evocar pela anja CLA para que esse trabalho possa ser feito por intermédio da força superior. Essa questão do controle dos elementos da natureza, isso também se reflete dentro de nós, buscando aqui, dentro da nossa natureza interna, o equilíbrio dos nossos elementos. A gente estuda aqui nos Poderes dos Anjos que a causa de todas as adversidades é o desequilíbrio dos elementos dentro da nossa natureza interna. Podemos trabalhar com essa anja para nos reequilibrar nossos elementos dentro do nosso corpo. Então essa anja ela vai intervir na questão da manipulação dos elementais, no sentido de preservar a magia branca, que vai fazer com que a manipulação das entidades que sejam neutras tenha de efetivamente uma intervenção superior, para que não seja dado um mau uso a essas forças. Isso tem a ver com o poder da anja CLA, porque é o caminho 6, que essa anja rege, da visão da harmonia das coisas, que é o momento em que percebemos mais profundamente o lado espiritual da natureza, acontece o encontro com os anjos do coro das virtudes, e então esses anjos nos ensinam uma compreensão maior sobre a natureza dos elementais. Nos ensinam também que todo o aspecto material denso é uma representação da espiritualidade, que com o manto exterior do ocultamento cobre o manto interno da glória. Então, essa falta de compreensão do significado espiritual, do natural, que faz com que aconteçam tantos desequilíbrios na natureza, tanto desrespeito ao próprio planeta, à entidade, a todos os seres vivos aqui existentes. A anja CLA vai trazer a transcendência, o despertar da consciência, facilitar a aprendizagem e favorecer todos os meios para isso. No programa negativo da anja CLA, que seria a distorção do poder, ou seja, tanto o excesso quanto a escassez do poder, serão todos esses atributos de forma contrária. Então, terá inércia, desânimo, estagnação, desistência diante dos obstáculos, falta de esperança, falta de vontade, a depressão, a preguiça, a desmotivação, ociosidade, falta de energia, os desequilíbrios, as alternâncias, discrepâncias, extremos, altos e baixos. Acontecerá doenças, mortes, adversidades e provações, descontroles e exageros, todos os desequilíbrios, no caso, o orgulho, a vaidade, má intenção, presunção. Catástrofes nos elementos naturais, terremotos, inundações, secas, tornados, erupções vulcânicas, e também todas as suas correspondências internas dentro de nós. A magia negra, a utilização dos elementais da natureza para o mal, e a influencia os agentes da natureza de forma desequilibrada. Também o poder negativo poderá ocasionar problemas circulatórios e sanguíneos.
Devemos observar as distorções por meio do autoconhecimento, realizar as retificações na nossa conduta, trabalhando na regeneração da nossa sombra interna, levando conhecimento onde há ignorância, a luz onde há sombra. A pessoa pode trabalhar com o estudo do poder, a realização das orações, a contemplação da letra, a recitação do salmo e o contato direto com o anjo. Quando penso, vacilam meus pés. Sustenta-me, Senhor, a vossa graça. Salmo 94, versículo 18. Anjo 45. CALA. Reencontro da vontade, motor do mundo. Deus, motor de todas as coisas. É o quinto anjo do coro das virtudes. Quando penso, vacilam-me os pés. Sustenta-me, Senhor, a vossa graça. Salmo 94, versículo 18. O que se pode obter de CALA? Reencontro da vontade para avançar diante dos obstáculos. Motivação, ardor, entusiasmo, esperança e pureza de intenção. O despertar daqueles que estão dormindo. Firmeza em ação quando a vontade se esgota e recua no meio do mar dos desejos. Movimenta o que ficou parado. A função equilibradora de aspectos discrepantes. A luz que desvanece os propósitos gerados pelo orgulho. Promove o retorno da energia vital, a boa saúde e a cura. A vida de tudo aquilo que respira, as plantas, os animais e os seres humanos. Faz florescer todas as plantas curadoras. Regula as funções dos 4 elementos, fogo, ar, água, terra, e comanda seus elementais. Rege o coração e a boa distribuição do fluxo sanguíneo nos organismos. Conduz à transcendência e ao despertar da consciência. Facilidade na aprendizagem e todos os meios para isso. Invocação. CALA, CALA, CALA. Senhora, eu me sinto maduro como um sol, que necessita derramar sua semente pelo universo, e peço-te ajuda para que as virtudes não se despreendam de mim indiscriminadamente, mas que saia de minha esfera luminosa apenas aquilo que é útil à obra divina. Faz, Senhora, se aliar, com que os que estão movidos pelo desejo de servir possam encontrar através de mim a sua plenitude e que, graças à minha ação, amadureça a boa semente. Não permitas, ó CALA, que meu temperamento se expresse com excesso, que não sejam tórridos os verões, nem demasiadamente frios os invernos. Permite-me, Senhora, agir sempre em uníssono com o pulsar cósmico, e que tudo encontre, através de mim, sua perfeita órbita, sua perfeita linha no universo. Exortação. CALA exorta. Cada estação produz seus frutos. Cada jornada encerra sua própria plenitude. Cada ciclo acrescenta valores à perfeita colheita do ciclo precedente. Eu te escolhi, peregrino, para que, com tua obra, tornes evidente o trabalho próprio de cada etapa, a fim de que todos saibam que o tempo elabora as virtudes, que o tempo não é uma dimensão morta. Eu te dei como pai o Senhor das supremas experiências e como mãe o manancial da vida eterna. Tua missão deve consistir em combinar os valores extraídos das experiências vividas com a força primordial, construtora de universos. Isso deve dar a ti, peregrino, a possibilidade de levar às consciências o frio e o calor, a flor e o fruto, o conhecimento do bem e do mal,
levando-os a este ponto no qual tudo se faz evidente. Tu dispões de força e de vigor para essa ópera magna. Em ti confio, peregrino. Invocação e exortação adaptadas da obra de Kabalev.